e meditando na história de Abraão, desde a sua chamada, no capítulo 12, antes da sua chamada, seu pai, Tera, desejou ir para Canaã e saiu de Ur e foi. Porém, chegando em Harã, ele armou suas tendas e por ali ficou e não foi até Canaã. Faleceu. Não sabia Tera que Deus tinha um plano com um dos seus filhos para Canaã. Era um pagão, não conhecia a Deus. E quando Tera morre, Deus aparece a Abrão, lhe faz promessa e diz: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. E Abraão é o pai da fé, é considerado o padrão, né, de todos aqueles que seguem a Deus, porque ele troca o visível. Ele já tinha terras, ele tinha parentes ali. Ele troca o visível pelo invisível. Deus não diz, não dá endereço, apenas diz que tem a terra que te darei. E pela fé, ele atendeu o convite, saiu peregrinando, e quando chega em Canaã, Deus lhe faz promessa, diz que toda aquela terra seria dele, da sua semente. Ele faz um altar, louva ao Senhor, mas ele prossegue, sentido sul, até que estava chegando próximo ao Egito, e se depara com uma grande fome na terra da promessa. E usa a inteligência humana. É fácil até criticar, mas Abraão, responsável por muitos funcionários, muitos servos e servas que lhe acompanhavam, havia um gado para ser mantido, e o Egito estava em alta, não havia crise. Olhando na ótica humana, não temos que criticar Abraão, é até elogiar sua inteligência. Olhando no âmbito espiritual, aí nós precisamos ter cuidado e tomarmos aquela direção de Abraão como uma lição, para que não venhamos cair no mesmo problema. Ele não consultou ao Senhor. Do sul, aonde ele estava indo, ele desceu para o Egito. E não foi muito boa as coisas para Abraão no Egito. Os leitores da Bíblia sabem disso. Depois ele volta abençoado,
com mais gado, mais próspero. E quando volta a Canaã, ao lugar onde ele tinha oferecido sacrifício e adorado ao Senhor, onde Deus lhe fala pela primeira vez na terra de Canaã, quando ele volta, é onde há aquela contenda entre os pastores do gado de Ló com os pastores do gado de Abraão, cada um zelando pelo seu patrão. A terra não estava dando pasto suficiente para o gado, e naquela contenda que durou um certo tempo, Abraão viu aquilo e disse: olha, não é bom que continuemos juntos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Portanto, irmãos somos. Não dá para continuar esta contenda. E Ló tem uma visão puramente material, egoística. Ele olhou os pastos verdejantes que davam para Sodoma, em direção a Sodoma, e ele escolheu aquele lado. Nós podemos dizer de Ló, o crente com a visão curta, a visão para hoje. É a mesma visão de Esaú, para hoje. Portanto, é hoje, eu estou com fome. De que me serve essa visão curta? Aí, já que falamos de Esaú, Jacó já tinha uma visão ampla, futura, lá na frente. E é essa visão que Deus deu a cada um de nós que aqui estamos. E quando o visão curta, pequena, olha as campinas, o texto diz que ao se separar Ló de Abraão, novamente Deus aparece a Abraão e diz: não precisou Abraão se deslocar. Deus diz assim: do lugar onde estás, aonde alcançar a tua visão, aleluia, aonde tem alcançado a sua visão, olha para o norte, olha para o sul, o leste, oeste, aonde os teus olhos puderem ver, tenho dado a ti e a tua semente. Existem situações que Deus dá até ali, mas existe situação que depende da sua visão. Como você vê, e os obstáculos é sempre o ser humano que põe em si próprio. Às vezes olhamos os obstáculos que estão à nossa volta e deixamos de examinar a nós mesmos. Porque quando conseguimos vencer a nós mesmos, o que vier pela frente, nós também vamos vencer. Passa-se o tempo,
no capítulo 17, após Abraão aceitar o que Sara lhe dera, a escrava Agar, olha, já somos velhos, como nova nunca pude ter filho. Havia, não a lei de Deus, mas havia a lei que dava respaldo a Sara dar a sua escrava ao seu marido naquela época. Mas acontece que Deus está acima de todas as leis. O que tem que prevalecer é o que Deus disse e prometeu. E houve uma pressa. E Abraão gera um filho na sua escrava Agar, aos 86 anos. Ah, que problema para a família. Que problema. Passam-se 13 anos, você não vê mais Deus falar nada. Deus nos guarde. Crente quer ouvir a voz de Deus todos os dias. E quando sentimos qualquer centelha de ausência dele, ficamos agoniados, preocupados. O que está vendo? O que está vendo? E o remédio é o joelho e o exame, até que sintamos novamente. É assim? 13 anos. 86, Agar lhe dá um filho. Aos 99, as esperanças estavam mais... a coisa estava mais caótica para o velho Abraão. Aleluia. E é nessa hora que Deus aparece. Tem momentos que Deus não repreende com palavras, mas Ele age de formas que você diz: meu Deus, para que eu fiz aquilo? Aos 99 anos, Deus aparece a ele e diz, e pela primeira vez na Bíblia você ouve, ver escrito Deus falando desta forma, com essa identidade: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão conhecia Deus como poderoso, porque até então ele tinha visto alguma coisa da parte de Deus em sua vida. Aí nessa hora eu vou me apresentar a Ele, com a minha identidade do tudo que eu sou. Parecia até que um estranho chegando se apresentar a outro. Mas é assim que Deus chega. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai ver mais algumas vezes, poucas na Bíblia, essa identidade. Mas a primeira é aí. Abraão tinha se portado de forma como que não ainda tinha o conhecido como todo, apenas como poderoso.
É tanto que amou lá, não é? No arranjo de Sara, e a descida para o Egito, e coisas assim. Aí Deus disse: eu o amo, eu o amo. Ele será pai de uma grande multidão. E essa multidão, nela nós estamos inclusos. Ainda que não sanguíneo, mas Jesus Cristo, que nasceu na sua linhagem, nos comprou e nos fez filhos também. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquele que te deu essa terra, o melhor ainda está por vir. Abraão, o melhor ainda está por vir. Quantos aqui já receberam algo de Deus? Espiritual, secular? Quantos? Ei! Nesta noite o Todo-Poderoso diz: ei, ainda tem mais. Eu sou o Deus todo, pleno, completo, poderoso em todas as áreas. Anda na minha presença. Sabe quando alguém grande, forte, chega para o fraco, sujeito a fraqueza, e diz assim: olha, venha comigo, ande na minha presença, sinônimo de ande diante de mim, ande comigo. Os meninos na escola, hoje acabou mais isso, mas existiam os valentões na minha época. Eles procuravam estar junto daqueles. Ser amigo. Porque depois da aula, às vezes, o negócio ficava ruim lá fora. Mas se tivesse aquele que todos tinham medo, o menino ficava seguro. Quando éramos crianças, junto do pai, tinha medo de escuro. Não existe lugar perigoso. Papai está comigo. É assim. Mamãe está comigo. O tiozão está aí. Não tem problema. Anda na minha presença. Ande perto de mim. Eu estou sentindo ele aqui na barra. É o conhecimento
conhecedor, o onisciente, que sabia tudo o que aconteceu nos altos e baixos do patriarca. E agora ele vem, não para censurar, não para matar, nem cadeia. Fique comigo. Ande aqui, diante de mim. Aravacomaxé. Anda na minha presença. Mandacovas. Não tem perigo. Estando comigo, vai tudo bem. E a melhor coisa é quando estamos certos, convictos, conscientes que a presença dele é conosco. E não só isso, e nós também diante dele. Presença de Deus não é apenas um sentimento. É claro que tem momento que ele chega e você pula, fala em mistério, se arrepia. Mas a pergunta aqui, quem é que 24 horas por dia sente? O problema não é sentir a presença. O melhor é a convicção da presença. Porque eu já vi de gente sentir, pular, e você sai lá fora, mas não era aquele. Não era aquela. E realmente era a presença de Deus. Querendo corrigir, querendo dizer, ande. Continue. Mas ao chegar lá fora, então, presença de Deus não significa apenas sentimento, emoções. É muito mais que isto. É convicção. Estou lá em casa. Deus está comigo. Ele está aqui. Lá na escola, no trabalho, na rua, nos tratamentos de negócios. Ele está aqui. Se essa consciência fosse aflorada a cada minuto da nossa vida, andaríamos melhor e seríamos melhores. Ele está aqui. Por certo que estejamos, mas quando estamos conduzindo o nosso veículo, vai faltando aí 1 quilômetro para passar pelo guarda. Eu sinto, todo mundo de cinto, eu estou de cinto, farol aceso. Sim ou não? Presença de autoridade. Oxalá que esse sentimento, essa consciência aguçada, alerta da presença de Deus, que é uma constante em nossa vida, possa cada dia estar sendo tocado em nosso coração. Tratamento com os nossos, enfim, é presença. Presença é isto. Presença é o culto que Paulo disse. Não é esta hora e meia ou 2 horas que ficamos aqui apenas. É o culto racional que Paulo disse, eu rogo, eu imploro, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional, é o culto que você vem com Ele aqui neste ajuntamento, vai embora com Ele, vai trabalhar com Ele, é 24 horas de presença. Anda na minha presença. Vai. E a consciência dessa presença, que é muito mais do que eu sentir a presença. Eu estou sentindo a presença aqui. Mas se eu sair aqui ou daqui a pouco não sentir, eu tenho que continuar consciente. Com o sentimento, com as emoções ou não. A presença tem que ser constante. No tratamento, na maneira de ser, tudo. Anda na minha presença. Quem está dizendo isto é quem bem sabe que quando o homem está consciente da presença, aí tudo muda, tudo melhora. E ele consegue o que o Deus poderoso diz. Agora, sabendo que eu sou o Todo-Poderoso, agora, já que está na minha presença, ser perfeito. Ei, você não tem motivo para ser imperfeito, motivo para ser perfeito. Ser é uma ordem imperativa. Perfeito. Aí vem, se você ler até o 8º versículo do capítulo 17, você vê quanta coisa Deus diz. Muda o nome, muda o nome de Abraão para Abraão. Ele vem agora reafirmar o que havia prometido lá no capítulo 12. É tanta coisa que você vai ver. Do versículo 3 a seguir, porque Abraão já estava satisfeito. Se é filho, tem um aí. E não era aquele. Deus ainda tinha o melhor. Deus ainda tem o melhor. O que tens recebido dele, agradece, agradece, mas ele ainda tem o melhor. Nesta noite, se você crê, anda na minha presença. Salmo 32, versículo 8. O salmista, em um dos seus cânticos, o Espírito Santo ele toma e ele diz assim, fazendo a voz de Deus: ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Na presença. E completa dizendo: guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que é isso? Guiar com os olhos fala de intimidade. Eu só posso ser guiado pelo olho de alguém se eu estiver próximo dele. Ele é soberano. Ele vê tudo, mas eu não vejo tudo. Então eu tenho que procurar a face dele. Eu tenho que me aproximar da face para ser guiado pelos seus olhos. Não tem olhares que falam, não tem? Esposa se conhece. Os meninos sabem o olhar do pai. Como é que está? Guiar-te-ei
com os meus olhos. Um olhar de quem se conhece, de quem tem intimidade, já sabe o que está dizendo. Deus quer nos guiar desta forma, com os seus olhos. Em outras palavras, estejamos tão próximos que possamos ver a sua face em espírito e ser guiado e entender o que Ele quer. Amém?